Que alegria! Vamos chegando até você, mas você vai chegando também até nós nessa primeira semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo, quinta-feira. Quinta-feira que hoje, né, dia 18, nós vamos aí caminhando. Que bom que nós estamos juntos. Padre, será que tem gente chegando aí para rezar com a gente? Ah, certamente. Imagino que aqueles que já estavam conosco nesses primeiros dias já compartilharam, já disseram que nós estamos fazendo juntos a Quaresma de São Miguel e já se tornaram também evangelizadores. Isso. Chamando pessoas aí da família, manda o link no grupo do WhatsApp, do trabalho, dos amigos, para que mais pessoas se unam a nós nesse exército em preparação à festa de São Miguel. Isso, nesse exército que vai combatendo contra o pecado para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Nós que vamos entendendo então que o pecado é como uma doença que está em nós, mas que existe um tratamento, uma terapia para alcançarmos a cura. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Na verdade, o padre, né, vai falar para a gente sobre a temperança, que é então essa terapia, e algumas coisas importantes para nós em relação a essa virtude, a essa terapia, para a gente poder alcançar a cura. Mas então nós vamos iniciando, nos colocando na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre, nós fomos vendo que a gula, então, né, ou a gastrimargia, aquele nome todo diferente que agora a gente já aprendeu, é uma doença que está em cada um de nós, que em alguns ela é mais grave, mais intensa, mais forte, mas que está na vida de cada um de nós. Sim. Mas que então, diante dessa doença, existe uma terapia, um tratamento que a gente vai então vivendo até que a gente encontre então o equilíbrio, ou seja, a cura. Então é sobre isso que o senhor vai falar, sobre a virtude da temperança, que o senhor já iniciou um pouquinho, né, ontem, mas especificamente sobre, eu achei interessante, necessidade do jejum, porque pode parecer que o jejum não é necessário, mas está colocando aqui necessidade do jejum, e a questão de jejum, a refeição, quantidade de alimento, enfim, tudo aquilo que a gente precisa saber, até para poder fazer bem, né, um jejum. Isso é muito importante mesmo, porque a gente até brincava um pouquinho, antecipando o tema no dia de ontem, que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Exatamente. Então, se a gente faz um jejum descontrolado, exagerado, radical, sem um acompanhamento de uma atitude espiritual correta, isso vai prejudicar a tua saúde, então não vai ter te ajudado em nada. Então não é simplesmente fazer um jejum, e alguém pode aqui pensar jejum como passar fome. Não é, porque a fome, ela não santifica ninguém. Se fosse assim, né, infelizmente quantas pessoas não poderiam ser canonizadas, porque ainda existe muita fome no mundo. E não é isso. Então a gente realmente necessita entender a natureza da doença, nós já fomos trabalhando isso nesses 3 primeiros dias, e também a natureza do remédio e da atitude espiritual que nós temos que ter na aplicação desse remédio. Então, como nós já adiantamos, a virtude da temperança é o remédio espiritual que se deve tomar para combater não só o pecado da gula, da gastrimargia, mas também, como a gente vai ver, e já adiantando um pouco, o pecado da luxúria. A temperança, ela é aquela atitude espiritual de quem sabe ser moderado na comida, na bebida e no sexo. E vejam isso, nessas 3 situações, esses 3 elementos, Santo Agostinho vai nos lembrar que elas são necessárias à sobrevivência humana, pessoal e humana como um todo, né? Porque se as pessoas deixam de comer e de beber, elas morrem. E se a humanidade, de algum modo, deixasse de praticar relação sexual, ela deixaria de existir. Então, são elementos que Deus colocou na criação, mas que por uma desordem da natureza humana, tornou-se pecado. Então, o exagero da comida, o exagero da bebida, o exagero do sexo, que torna essas atitudes pecaminosas. Então aí vem a virtude da temperança para colocar ordem naquilo que Deus criou, perfeito, harmonioso, e que o pecado bagunçou. Então a temperança é exatamente isso. E a própria palavra já vai nos indicar aí que é um tempero.
Nem muito, nem pouco, na medida certa. A virtude é o caminho do meio. É isso que a gente precisa entender para a gula e para a luxúria. A Sandra falava que o nosso material oferece essa palavra, né? Necessidade do jejum. Alguém poderia falar, mas é preciso fazer isso numa sociedade como a nossa, já moderna, né? Não tem outra forma menos dolorosa de se curar a gula? Não, porque está na nossa natureza. Primeiro, duas razões, né? Isso é Santo Tomás de Aquino quem vai nos dizer. O jejum é necessário por causa de quê? Primeiro, porque é a lei da igreja. Existe o quarto mandamento da igreja, está lá no catecismo. Os mais antigos vão lembrar inclusive da fórmula, né? Como estava no catecismo anterior. Mas lá, quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Então por que há uma necessidade de jejum? Porque a igreja manda, como mãe, como educadora, para nos corrigir. Então necessidade em primeiro lugar, porque a igreja manda. E em segundo lugar, São Tomás diz que é uma necessidade porque é uma lei natural. Aí é que está. Ainda que não houvesse a lei da igreja, haveria na nossa natureza essa necessidade natural de fazer jejum. Porque o corpo, ele necessita de um freio para não se prejudicar. Como a gente poderia pensar no exemplo de se você vai comprar um carro, né, você tem lá, quando o vendedor te oferece itens que são acessórios. Um airbag, um ar-condicionado, uma direção hidráulica. Isso é acessório, né? Mas existem itens que são essenciais, como o freio. O vendedor não te pergunta, você quer freio no teu carro ou não? Você tem o freio, é necessário. E quando o freio está com problema, a gente já corre levar para o mecânico, porque a gente sabe que é perigoso. Justamente. Então o freio na natureza humana é a temperança, é a moderação. É uma necessidade por quê? Porque se eu só tenho o acelerador, se eu só sou movido pelo desejo de ter, de possuir, de prazer, então isso vai provocar um acidente espiritual, né? Vai me levar a um desastre. Então o freio da temperança, ele é necessidade porque ele já está inscrito na nossa natureza, né? O nosso corpo tem o seu limite e ele mesmo nos dá esses sinais. Quando a gente está passando da conta na comida, na bebida, o próprio corpo já diz, para, né? Chega, eu não aguento mais. Então o próprio corpo dá esses sinais. O corpo tem necessidade de temperança. Uma pessoa que faz jejum, ela não se prejudica se ela faz o jejum corretamente. Enquanto que uma pessoa gulosa, ela prejudica sempre a sua saúde, porque ela acaba exagerando demais. E aquela pessoa que também faz um jejum lá, meio que desordenado, enfim, também prejudica a saúde. Às vezes as pessoas não no jejum, mas num desejo de perder peso, então faz aquelas dietas meia malucas, né? Só toma água o dia todo, ou só come isso e aquilo, ou não come. Desenvolve, às vezes, aquelas doenças, né? Bulimia, anorexia. Olha, a gente vai ficando escravo. Às vezes a gente fica escravo do exagero, mas às vezes a gente fica escravo também do extremo oposto. Não me lembro nem a palavra, né? Mas daquilo que é o oposto. Ou mais ou menos. Justamente. A justa medida é o que nos santifica, é o que nos salva. Como a gente disse no começo, fome não santifica ninguém. Por isso anorexia, bulimia, né? Isso não é considerado jejum, porque não existe ali uma atitude espiritual madura. Então o que é a temperança? É aquela atitude de quem diz, eu estou no controle da minha vontade. Então diante do alimento, a minha vontade ela tem que ser soberana, né? Não é o alimento que me controla e nem é a falta dele, né? Então eu sei moderar bem essa questão. Retomando o exemplo do carro, eu necessito do freio, mas também não adianta ter um motorista que não sabe usá-lo, né? Então acho que a gente precisa ter esse equilíbrio aí de pensamento. Vamos resolver o problema então tirando o motor do carro, tirando a gasolina do tanque, ou tirando a habilitação do condutor. Isso não vai resolver. O que resolve? A educação do motorista. Não adianta transferir. Justamente. A gente somos nós mesmos. Justamente. Não dá para transferir para outra pessoa ou para qualquer outra coisa. Somos nós, né? E assim, e Deus nos dá a graça, Padre, porque
Sozinho a gente sabe por nós mesmos, a nossa natureza é gulosa, é acomodada, né? Gosta de tudo aquilo que é rápido. Fast food, não é? Hoje em dia não está em moda, né? Sim. Fast food quer dizer tudo muito rápido. Então, pra gente, precisa de um exercício, né? Custa. Ser temperado ou ter a temperança custa. Mas Deus nos dá essa graça para a gente ter esse equilíbrio. E essa é a lógica do Evangelho, né? Como um todo, a gente perde para ganhar. Então hoje eu estou perdendo aquele prazer de comer um pouquinho além da conta, de beber um pouquinho além da conta, mas para ganhar um bem-estar físico e espiritual. Então a lógica do Evangelho, diferente da lógica do mundo, é perder para ganhar. Porque a do mundo é o quê? Ganhar para ganhar. Então, bem a gente assim. Precisa introjetar nessa lei espiritual. E Quaresma é isso, né? Tempo de Quaresma é isso. É tempo de todos esses exercícios, por isso o tema, né? Combater o pecado, para a gente ir exercitando e combatendo, para a gente nascer para uma vida nova. Padre, mas o que são essas atitudes espirituais, então, em relação ao jejum, a essa moderação, à refeição? Como a gente falava que existe uma natureza espiritual na doença, então o remédio também tem que ter uma natureza espiritual. Porque pode acontecer de você e eu comermos exatamente a mesma quantidade de alimento. E para mim ser um pecado, enquanto que para você não. Porque eu fui descontroladamente ali, né, vorazmente, parece que se eu não comesse aquilo eu morreria. Enquanto que você, moderadamente, se sentou, comeu, rezou antes de comer. Então, a mesma quantidade de alimento para ela e para mim, mas eu fui ali como se fosse um bicho, né? Não rezei, não agradeci a Deus aquele alimento. São Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então vejam como que é diferente a atitude diante do alimento. Então aqui está a questão da atitude espiritual que nós devemos ter para fazer um bom jejum. Então não adianta eu comer pouco, mas comer que nem um louco, como se aquela fosse a última refeição da minha vida, sem ter dado graças a Deus por aquele alimento estar à mesa. Por isso a Sandra citava o fast food, né? Isso é desumano, né? Está nos desumanizando. Exatamente. Porque tira de nós essa paciência de estar diante do alimento para rezar, entende? Então a gente precisa dessa atitude espiritual. E isso se faz no coração, no pensamento. É claro que o corpo participa, porque o jejum acaba tendo reflexo mais físico. Mas quem dá a natureza para o jejum é o Espírito, é essa atitude espiritual. Então vamos nos colocar, né? Mais uma vez já estamos, mas vamos, depois de tudo isso que nós ouvimos, vamos nos colocar diante de Deus e pedindo a Ele, né, que derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção, o seu Espírito Santo, né, que é aquele que controla, né, as nossas emoções, que organiza, melhor dizendo, né, que ordena, que organiza as nossas emoções. Nos colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, eu preciso usar esse tratamento, essa terapia da temperança. Senhor, também eu quero inserir, né, na minha vida essa atitude do jejum, porque é a tua igreja, é o teu mandamento que me conduz. Também existe uma questão física. Senhor, eu me coloco diante da vossa presença agora, pedindo a graça de vencer todos esses impulsos que vão fazendo com que eu seja desumano, né? Com que eu vou perdendo a minha característica humana, daquele que pensa para comer, para beber, daquele que se coloca diante do alimento e primeiro agradece e depois come, daquele que olha para o alimento não como algo que eu vou devorar, mas algo que vem para me sustentar, para me alimentar. Ó Senhor, derrama sobre nós a tua graça, a tua bênção e ajudai-nos. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça da docilidade, as inspirações do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas más inclinações tão marcadas pelo pecado. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de ver no alimento um dom da Tua bondade.
Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de nos relacionarmos com as pessoas, com as coisas, com as situações de maneira sadia, de maneira saudável, espiritual e física. Que nesta quaresma, pela intercessão do vosso arcanjo Miguel, nós alcancemos a vitória sobre esta má tendência que existe impregnada em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, pela intercessão dos anjos e dos santos. Amém. Amém. Ajudai-nos, Senhor, também a sermos libertos de todos os vícios que trazemos na nossa vida, de toda compulsão, escravidão do pecado, maus pensamentos, maus sentimentos, Senhor, tudo aquilo que vai nos afastando de vós. E assim, nessas intenções, nós vamos rezando as orações da Quaresma de São Miguel nesse dia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente
que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amanhã nós continuamos aqui, nessa direção espiritual, nesse combate, que nós vamos vivendo em relação à nossa vida, aos nossos pecados, a essas doenças. E continuando essa semana nós estamos falando sobre isso, sobre essa doença que é a gula, mas então sobre essa terapia, esse tratamento que é a temperança. E amanhã o Padre vai continuar nos conduzindo, onde ele vai dizer para nós a respeito de quando jejuar. Eu jejuo qualquer dia, e quando que eu vou jejuar? E nesse jejum, ele vai falar um pouquinho mais sobre a quantidade dos alimentos, para que a gente possa realmente entender, Padre, e entendendo, aderir a essa prática, porque eu acredito que muitas pessoas não fazem o jejum porque ainda não entenderam a dinâmica e também não sabem como fazer. Acha que realmente jejum é não comer nada. Sim. E a gente vai ver que não é assim, que exatamente fazer isso é que está errado. Sim, exato. E você que chegou hoje, nós fizemos as boas-vindas para quem está chegando agora. Volta nos vídeos dos dias anteriores, mesmo que nós já estejamos aqui no 4º dia da nossa quaresma, mas volta lá, faz a caminhada, porque existe uma continuidade na reflexão, Você entendendo a natureza da doença, você vai aderir melhor aos remédios que a igreja propõe para curá-la. Então, por essa razão, se você está chegando hoje pela primeira vez, não se desespere, volta lá nos nossos canais para acessar os vídeos anteriores e assim você acompanha não só a nossa oração, mas também a nossa reflexão cada dia dessa quaresma de São Miguel. Essa semana, e pode ser que seja aí, uma constante para você, nós estamos sugerindo a penitência realmente esse jejum, esse refreio, dos alimentos, algo aí que você goste de comer ou de beber, ou a quantidade, ou talvez ser mais regrado, nos horários, não ficar comendo aquelas horas mais impróprias, não ficar levantando de noite, abrindo geladeira, se deixando levar aí pela ansiedade e tudo mais. Então essa semana, sugestão de penitência, então é para que a gente possa fazer esse jejum. Não esquece sempre, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilha com todo mundo, porque mais gente pode e deve, chegar para rezar a quaresma aqui junto conosco. Amanhã, eu e o Padre estaremos aqui, porque nós vamos dar então mais um passinho nessa caminhada quaresmal. E assim, nós vamos terminando pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de São José, seu castíssimo esposo, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre a vossa família, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.